Graça e paz, meus irmãos. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus, por mais um domingo. Estamos aqui reunidos para juntos cultuarmos ao nosso Deus e nos alegrarmos no Senhor. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, lá na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo de número 2, faremos a leitura a partir do verso de número 1 ao verso de número 8. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 8. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, já louvo ao Senhor pela palavra introdutória que ouvimos, porque ela também tem a nos falar, o texto que vamos meditar nessa noite, nos fala dessa esperança, né? Que nós temos desse corpo que vai ser transformado. Nós louvamos ao Senhor também pelos louvores que cantamos, Tua Palavra, Vida Abundante, um louvor que vai falar também, o texto que nós lemos vai falar da importância da Palavra de Deus e principalmente, né, dessa esperança que nós temos no Senhor. Então, leia comigo aí em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o teu trabalho, o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Pai, mais uma vez nos achegamos ao Senhor e diante do Senhor em oração. E obrigado, Pai, por tudo que já ouvimos até aqui, por aquilo que já cantamos e pela tua palavra que lemos nessa noite. Pedimos o auxílio do teu Espírito para que o poder que está na tua Escritura, que está na tua palavra, o poder que o Senhor opera em nossos corações, possa mais uma vez ser eficaz nas nossas vidas nessa noite. Toma as nossas vidas diante do Senhor. Esse texto nos fala de tantas verdades. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, estando preso por conta do Evangelho, já próximo de ser martirizado, e mesmo diante de tamanha circunstância, de tamanha perseguição, ele está escrevendo esse texto para animar a vida de Timóteo, e principalmente nessas palavras finais, ele nos fala de uma esperança gigantesca e da fé que foi guardada, mesmo diante das dificuldades. Eu te peço, faça isso conosco, sustenta-nos, ajuda-nos diante da nossa carreira a ser corrida, desse combate a ser combatido, guardar a fé, e assim como Paulo, que ama ao Senhor Jesus e que aguarda ansiosamente a sua vida, assim nós possamos estar nessa noite, em cada dia, aguardando a vinda do reto juiz, o Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, estamos aí já chegando ao final da exposição de 2 Timóteo. Será essa mensagem a próxima, pastor Patrick, se assim o Senhor permitir, na próxima semana estará finalizando a segunda carta de Timóteo, né, do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. E quantas coisas nós já vimos até aqui.
E sabemos que Paulo está trazendo recomendações a esse jovem pastor. Um jovem pastor que estava ali à frente dessa igreja. Paulo está preso por conta do evangelho. E Paulo escreve a Timóteo para que ele possa estar sendo reanimado no Senhor. Muitas coisas ele já escreveu e ele chega agora a citar um pouco da sua despedida. Paulo já começa a observar a sentença de morte que está vindo sobre ele, por quanto da pregação do evangelho, por causa da pregação do evangelho. Ele está preso, a sentença já está dada e a forma como ele cita nos mostra a maneira da qual ele ia glorificar a Deus através da sua morte. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo, dando as últimas recomendações, e não uma carta como despedida, que Paulo diz, olha, eu espero ver você rapidamente. Mas é como se fosse as últimas palavras a esse jovem pastor. E Paulo diz a Timóteo, aqui nesse texto que nós lemos, se de tudo a gente pudesse fazer um resumo, essas últimas palavras é o que Paulo está falando, Timóteo, você, no seu ministério, naquilo que Deus te chamou, você precisa cumprir isso cabalmente. Várias instruções, Timóteo já recebeu do apóstolo Paulo, mas nesse final ele repete isso, olha, o que você precisa fazer para cumprir cabalmente o seu ministério? E é importante falar, e é importante nós pensarmos, porque se a gente olha uma carta que está sendo direcionada a um pastor, talvez a gente faça essa pergunta nessa noite, o que esse texto tem a falar para mim? Lembra-se, é de alguém com autoridade apostólica, o apóstolo Paulo, escrevendo para um cristão, o pastor Timóteo, que foi chamado por Deus para desempenhar esse serviço. E olhando a vida cristã, cada um de nós tem um dom, recebeu algo da parte de Deus para que isso seja exercido para a glória do nome do Senhor Jesus. Além do mais, esse final que Paulo vai falar a Timóteo nos traz grandes alertas. Ele fala sobre juízo. Ele fala para que Timóteo cumpra cabalmente o seu ministério evangelístico. E quando pensamos no ministério evangelístico, é aquele que anuncia as boas novas do evangelho. Ou seja, essa mensagem é atualíssima. Necessitamos de falar do evangelho nesse dia, no dia que se chama hoje, para que pessoas possam se dobrar diante de Deus, ouvir a mensagem do evangelho, ser impactadas pela mensagem do evangelho, mas principalmente também para nós que já estamos na caminhada. Deus quer, nessa noite, através da sua santa palavra, nos encorajar, nos chamar, igual Paulo começa dizendo, conjuro-te, exorto você. Ele chama a atenção e Paulo coloca Deus e Cristo Jesus como testemunha entre Paulo e Timóteo. Quem está entre nós dois, Paulo e Timóteo? Quem está entre nós, Timóteo? Eu conjuro-te a Deus e a Jesus Cristo sobre isso que eu vou te falar. Então, há essa importância para nós. E é interessante que, às vezes, as pessoas, durante a sua caminhada, elas ficam tentando buscar o sentido da sua vida. Qual o sentido para a minha vida? E é importante quando nós pensamos um pouco sobre isso, porque não há nenhum cristão desocupado. Já parou para pensar nisso? Ou talvez, se há, você ainda não sabe do que você precisa exercer como cristão. Se você foi chamado por Cristo, se o evangelho um dia te alcançou, se o poder de Deus para salvar um dia chegou até a sua vida, agora você tem uma carreira para correr. E a vida agora faz todo sentido. Nós não estamos aqui apenas passando um tempo. O mundo e esse período não é uma colônia de férias. Não. Há um propósito de Deus. É tanto que Paulo vai dizer que, para ele considera como um soldado em combate. Ele considera como um atleta que completou a carreira. Então, servos do Senhor, igreja que se reúne nessa noite, há um grande sentido. E principalmente quando ele vai encerrar dizendo que ele guardou a fé. E o que ele espera agora? A coroa da justiça. Fé e esperança. É assim que nós devemos viver, aqueles que amam ao Senhor. Exercendo o ministério que Deus nos concedeu, guardando a fé
e com um coração cheio de esperança de que um dia o Senhor, assim como Isaac leu, nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas a si mesmo. É assim que nós vivemos. A minha pergunta é, você amanheceu nesse dia com essa expectativa? Guardar a fé. Eu amo o Salvador. Eu anseio o dia que o Senhor virá. Eu anseio o dia que o meu Salvador virá. E amando o Senhor de tal forma, eu anseio o dia, assim como Paulo diz, que ele nos entregará o reto juiz, uma coroa de justiça. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. O nosso coração precisa viver assim. Lembra-se, pare para pensar nesse contexto. Paulo não está no local de mil maravilhas, ele está preso, sendo perseguido por conta do evangelho, tendo a sua sentença de morte decretada. Olha, o dia da minha partida já é chegado. Mas combati o bom combate, completei a carreira que me estava proposta, guardei a fé, e agora o que me resta é aguardar a volta do meu Salvador, da qual eu receberei a coroa de justiça. Não somente eu, mas todos aqueles que amam a vinda do Salvador. Se amamos a vida do Salvador, é nessa esperança que temos que viver todos os dias da nossa vida. É assim que nós devemos caminhar. E Paulo está dizendo a Timóteo, olha, trabalhe, Timóteo, com o que o Senhor te entregou. Irmãos, todo cristão, como eu disse, é um soldado, uma pessoa em uma batalha, é um atleta em uma prova. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aquele atleta que está correndo em busca do alvo, do prêmio da soberana vocação. O combati o bom combate, que Paulo vai dizer nesse texto, ele vai dizer aos Coríntios, na primeira carta, que ele esmurra o seu próprio corpo para não ser reprovado. Esse é o combate. Quando nós olhamos combati o bom combate, a gente espera ver Paulo com a guarda armada, né? Teve uma luta aí essa noite aí, quem acompanhou aí. A gente espera ali, né? Paulo é o Popó, Acelino Popó de Freitas, e combate o bom combate, os bambam da vida que vem aí, né? Não, o que a palavra de Deus diz que Paulo esmurra o próprio corpo, porque ele sabe que o grande inimigo é o pecador que está ali dentro. Aquele corpo que ainda não foi revestido de incorruptibilidade. Então, quando ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo e eu combati o bom combate, é aquela luta para que cada vez menos ele venha pecar e ele venha agradar o Senhor que o chamou. Então, nós temos essa tarefa como cristãos. Nós temos essa tarefa, e aqui o texto nos diz, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, a palavra de Deus nos chama a atenção nessa noite. Trabalhe naquilo que Deus te chamou. O que Deus tem te chamado para exercer, para a glória do nome do Senhor, aguardando a sua vinda. Esmere esforços nisso. E o texto, e a primeira ponto que eu queria destacar, que há uma exortação pessoal. A primeira palavra que está aí é conjuro-te. Outras traduções vai dizer rogo a você, exorto a você. E essa carta sendo uma carta pessoal, no sentido de Paulo escrevendo a Timóteo, ela traz para nós várias exortações. Paulo já trouxe várias exortações a Timóteo aqui. Aqui ele diz, conjuro-te. Mas se você observar comigo aí, né, Paulo diz, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus. Durante a carta, Paulo já chamou a atenção por várias vezes, ele já fez várias exortações a Timóteo. Se você ver comigo no capítulo de número 1, no verso de número 6, ele já diz, por esta razão eu te admoesto. Capítulo 2, verso 1, ele vai dizer, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. No verso 14 do capítulo número 2, ele diz, recomendo-te essas coisas. No capítulo 2, no verso de número 15, ele vai dizer, procura-te
apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. No capítulo 3, no verso 1, ele diz, sabe, porém, isto. No verso de número 10, do mesmo capítulo de número 3, ele diz, tu, porém. No 14, ele diz, tu, porém, novamente. E no capítulo 4, no verso 5 que nós lemos, ele volta a repetir, tu, porém. Há uma série de exortações ao apóstolo Paulo. E talvez essa noite você veio para cá pensando assim, oh Deus, fala comigo. Fale ao meu coração através da tua palavra. A palavra de Deus está dizendo a você nessa noite, conjuro-te, por esta razão, tu, pois, meu filho, eu te recomendo essas coisas, procura-te apresentar-te aprovado, sabe tu, porém, tu, porém, tu, porém, e tu, porém, a palavra do Senhor nos admoesta nessa noite, colocando, assim como Paulo diz, perante Deus e Cristo Jesus como testemunho. A palavra do Senhor, a todo tempo, ela vem a falar aos nossos corações. E essa exortação é uma exortação pessoal. Olha, tu, porém, o que Paulo vai dizer a Timóteo na sequência aqui? Ele traz para nós algo que nós podemos refletir grandemente. Aí foi o que eu disse no início, de como essa palavra fala a cada um que está aqui presente nessa noite. Primeiro, ela nos exorta. Olha, observe o ministério que Deus te entregou, irmãos. Há tantas coisas que o Senhor tem dado à sua igreja através dos seus filhos. Dons que Deus chamou você para fazer. Deus chamou você para desenvolver. E nessa noite o Senhor nos chama, conjuro-te, recomendo-te, aplica a fazer aquilo que Deus tem te chamado. Aplica a exercer e caminhar essa carreira até a volta do Senhor, buscando fazer tudo isso para a glória de Deus. Mas é tão interessante que apenas nessa admoestação, o apóstolo Paulo nos leva a pensar em uma coisa grandiosa. Ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O segundo ponto dessa mensagem, se a primeira é, existe essa exortação pessoal, o segundo é, lembre-se, há um julgamento de Deus. Deus julgará você. Isso é tão certo como eu posso ver os irmãos e posso ver você aqui nessa noite, e você, pela graça de Deus, também me vê. Essa é uma certeza. E muitas vezes, ou no nosso tempo, às vezes não há essa reflexão. Paulo diz, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo de Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Não adianta escapar. Não adianta protelar. Não adianta seguir dias. Haverá um dia em que o Senhor julgará todas as coisas, vivos e mortos. Pessoas que estarão presentes no dia que Paulo anseia, que é Cristo retornar e buscar a sua igreja. Ele vai julgar aqueles que estarão vivos, e aqueles que estarão mortos, eles ressuscitarão para que cada um possa receber segundo as suas obras. A minha pergunta é, como você estará nesse dia? Uma exortação ao pastor Timóteo nos leva a pensar no grande dia da qual o Senhor colocará todas as coisas às claras. Examine o seu coração, pense um pouco, pare para refletir. Eu lembro, o pastor Nereu sempre contava essa história lá na minha cidade, lá na Bahia, de uma noite que ele pregou, ele pastoreava numa cidade próxima chamada Itororó, e uma noite ele pregou, havia um rapaz que sempre visitava a igreja e constantemente pregava sobre o arrependimento, para que pudesse arrepender dos pecados. E ele lembra, claro, que naquela noite, naquele dia, naquele domingo, ele pregava e falava a respeito desse juízo, o dia que Deus irá julgar. Onde você estará? Você se apresentará diante de Deus no último dia com as suas obras? Você terá o seu currículo na mão? Ou você terá as obras de Cristo? Só vão ser dessa forma, só esses dois caminhos, não existe outro. Ou você se apresentará no grande dia do Senhor com o seu currículo, dizendo, ó, foi isso aqui que eu fiz. E eu te digo já, esse currículo está reprovado. As obras do ser humano diante de Deus, a palavra do Senhor diz que são como trapos de imundície.
mas louvado seja o Senhor, por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pegou esse currículo nosso, encravou lá na cruz, e agora nos apresenta o seu currículo justo, para que nós possamos apresentar nesse dia. E se a nossa fé estiver em Cristo Jesus, é com esse currículo que nós apresentaremos. Se Jesus voltasse hoje, como é que você estará nesse grande dia? E esse rapaz ouviu o sermão, e constantemente ele não esboçava nenhuma reação de arrependimento. E na segunda-feira pela manhã, indo trabalhar numa cidade próxima, Itapetinga, coisa de 20 quilômetros, ele se envolve num acidente e naquele momento ele vem a óbito. Eu digo isso para que você pare para pensar que às vezes você fica conjecturando que eu não estou preparado para estar diante do Senhor. Se você olha a sua vida e a sua vida é uma vida de pecados, eu digo para você, esse é o momento. Se Deus tem falado ao seu coração e você tem escutado a palavra de Deus dizendo a você, arrependa-se dos seus pecados, crê em Cristo Jesus. Igual Isaac pregou nesse momento, na abertura do culto, olha, há algumas pessoas que buscam viver com esse corpo para satisfazer os seus próprios desejos. Eles não buscam viver para Cristo. Se você tem vivido dessa forma e tem estado nessa forma, se o dia do Senhor chegar, você ouvirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas se a sua fé estiver em Cristo Jesus, há essa mesma esperança que alcançou o coração de Paulo e que aqueles que amam ao Senhor aguardam a sua vinda, de sermos justificados através da obra de Cristo Jesus. Uma exortação tem aqui para nós uma grande reflexão, pensar nesse grande dia. Volto a perguntar, como você estará nesse dia? Com os seus méritos ou com os méritos de Cristo? Se o seu pensamento, a sua conclusão é que você tem estado com os seus méritos e a sua fé não está em Cristo Jesus, arrependa-se dos seus pecados nessa noite, creia em Cristo Jesus como seu Salvador, e que a boa graça do Senhor e a misericórdia possa alcançar o seu coração. E essa é a recomendação que Paulo traz para Timóteo. Olha, Timóteo, o Senhor julgará. E para nós como cristãos, lembre-se, o Senhor também tem olhado para nós. Ele julgará todas as coisas, e Paulo coloca esse grande dia do Senhor para que nós como cristãos também possamos desempenhar o papel que Deus tem nos designado com zelo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele há de julgar vivos e mortos na manifestação do seu reino. Que nós possamos cada vez mais fazer aquilo que Deus tem nos concedido com zelo para a honra e glória do nome dele. Sabendo que ele nos chamou, que ele nos arrancou do lamaçal do pecado e tem nos capacitado para servi-lo com verdade, com aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado. Então, se primeiro há uma exortação pessoal, se segundo, lembre-se que Deus julgará você, Paulo começa agora a trazer uma sequência de recomendações, e elas são importantes para nós. A primeira recomendação que Paulo traz é, Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, fale a palavra, pregue a palavra. E a expressão que ele está usando aqui para Timóteo é, olha, a palavra de Deus deve ser a fonte de alimento para as ovelhas do Senhor. Você, assim como Deus te chamou, exerça isso para a glória do Senhor, fazendo e cumprindo aquilo que a palavra de Deus está falando, que ela é suficiente. Não busque outra fonte de alimento para as ovelhas. Não, pregue a palavra. Talvez nós podemos pensar nessa noite como pastor. Primeiro, essa palavra fala o meu coração. Temos o pastor Patrick aqui e os pastores ainda não revelados, né, que o Senhor no seu tempo vai mostrando e vai trabalhando. Talvez você tenha esse chamado no seu coração. Se você tem esse chamado no seu coração, lembre-se o que Deus está falando. Pregue a palavra. Não existe outra fonte que possa ser útil para que você alimente as ovelhas. Só é a palavra de Deus. Não há nenhum novo método e eles sempre surgem. Agora tem um tal de destravamento de mente aí. Gente, era melhor chamar um chaveiro.
O chaveiro destrava chave tetra, chave de vários tipos de mente. Chama o chaveiro. Destravamento, isso tudo é balela. A palavra de Deus não está dizendo a Timóteo aqui, olha, Timóteo, adapte a doutrina com as coisas novas que surgem. Não, pregue a palavra. Fale da palavra. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é essa fonte. Ela é suficiente. No capítulo 3, no verso de número 16, a palavra de Deus nos diz, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ela é suficiente. A palavra de Deus também, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso de número 12, a palavra do Senhor nos diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela é suficiente, ela é viva e eficaz. E aqui está escrito o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito de si mesmo, e Pedro testifica lá em João capítulo 6, verso 68. Jesus confronta os discípulos, vocês também não irão? E Pedro então diz, mestre, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ela é suficiente, ela é viva e ela é eficaz, e nelas estão as palavras de vida eterna. Mas nós podemos pensar que essa exortação, esse conjuro-te, é para o pastor Timóteo pregar. E para nós, como ovelhas do Senhor? Quando estamos sentados ouvindo, esse conselho nos serve para quê? Se por um lado, para o pastor está dizendo, pregue a palavra, eu poderia dizer para nós, como ovelhas, ouça a palavra. Ouça a Escritura. Ouça a palavra constantemente, porque ela é que é esse poder de Deus, ela que é suficiente, assim como nós lemos, vive e eficaz, para nos transformar cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Precisamos ouvir, precisamos pregar essa palavra para nós mesmos, quando nós lemos e meditamos nas Escrituras Sagradas. Bendito seja o Senhor pela sua poderosa palavra. E ele vai dizer, insta, talvez a sua palavra aí, e dentro dessa sequência de recomendações, primeiro, conjuro-te, pregue a palavra. Segundo, conjuro-te, insta. Esse insta significa o seguinte, insista. No original é como se fosse alguém que estivesse de pé a todo momento. Alguém que está pronto para anunciar a palavra de Deus. Insta é alguém que, além de pregar a palavra de Deus, a todo instante ele está preparado para dar razão da sua esperança. Ele está apto para dizer a respeito dessa escritura e dessa palavra. Na semana passada, no domingo, eu chamei o Isaac e falei, Isaac, vou te chamar para você abrir o culto domingo. Amém, pastor? Falei, aí você pode pensar na palavra, eu já tenho uma palavra. Falei, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse insta é no sentido de, olha, esteja pronto, esteja de pé. É esse o momento para você falar a palavra de Deus, esteja preparado e pregue ela, pregue a palavra, não venha com outro ensino, outra instrução. Anuncie a palavra de Deus, esteja pronto para anunciar a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15, Paulo vai dizer, olha, procura te apresentar-te como obreiro aprovado, daquele que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Isso é estar a todo instante insistindo, falando, preparado para anunciar o evangelho e falar a respeito da palavra de Deus. A terceira exortação que nós podemos ver aqui, que Paulo vai dizer, olha, Timóteo, fale, insta, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, está aí na sequência do verso de número 2. O que ele está dizendo a Timóteo é, olha, Timóteo, a palavra deve ser anunciada em qualquer circunstância. Não é apenas no domingo, o domingo é oportuno, é o dia do Senhor, é no momento de manhã que estamos reunidos, é no momento à noite onde nós estamos reunidos, mas ele está dizendo, olha, quer seja oportuno ou não, anuncie a palavra. E isso me traz algo para a gente poder refletir. Por que Paulo está dizendo isso aqui?
Isso me leva a pensar que talvez as ovelhas, elas têm que se alimentar em todo momento, e não apenas no domingo. Pense a meditação na palavra como se fosse um alimento para os nossos corpos. Ou pense como seria bom, nós temos aqui o domingo, nos reunimos de manhã, nos reunimos 6 horas na oração e nos reunimos agora à noite. Eu sempre digo, e para mim é o melhor dia da semana. Não há outro dia como o domingo, o dia da qual nós nos reunimos. Agora, não seria bom se a gente pudesse reunir segunda, terça, quarta, quinta, quarta já reúne, né? Quinta, sexta e sábado, não seria maravilhoso? Amém? E por que a gente não se reúne? Porque é em tempo e fora de tempo. Insta, insiste, prega. O texto não está dizendo para nós que seria muito bom se todo dia nós nos reunirmos como um culto público oficial. Mas quer seja oportuno, tem o domingo e eu estou com oportunidade. É o pastor que está lá no dia que vai pregar. Então, esse dia é um dia oportuno. Mas amanhã de manhã, quando eu for acordar, levar Davi na escola, ou me reunir em casa, em família, é um momento oportuno também para que eu possa pregar a palavra de Deus. Então, olha quantas chances nós estamos perdendo aí. Que Deus possa nos dar cada vez mais essa clareza, para que nós possamos cada vez mais pregar a palavra e insistir, quer seja oportuno, quer não. A pergunta é, por que essa instrução está aqui? Por que a orientação de Paulo, suas últimas palavras escritas a Timóteo é: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Essa instrução está aqui porque se deixarmos de ouvir a palavra de Deus, nossos pés são muito rápidos, sem a palavra de Deus e sem a orientação de Deus, para nós cometermos pecados. Nós podemos pensar o seguinte: olha, nós temos ouvido muito da palavra de Deus, temos escutado sobre as doutrinas do Evangelho, sobre a ideia do que esse Evangelho faz em nossos corações, que isso é palavra de Deus, no sentido de nós nos santificarmos, estarmos em comunhão. Por que ele está dizendo pregue e fale sobre isso a todo instante? Porque se tirar isso, acabou. Se tirar as doutrinas centrais do Evangelho, se tirar aquilo que Deus fez através de Cristo por nós, e essa ardente expectativa que nós temos agora da volta do Salvador, vivendo em comunhão para a glória de Deus, irmão, será uma tragédia. Por isso que ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Pastor, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Meu amado irmão, pregue a palavra para o seu coração, pregue a palavra de Deus dentro do seu lar, quer seja oportuno ou não, insiste na palavra de Deus. Há um texto muito conhecido, que é o texto de Josué, lá no final da sua vida, onde ele diz assim: escolhei hoje quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é muito conhecido. Acaba-se o livro de Josué, começa Juízes começa a relatar da morte de Josué, e a palavra no capítulo 2 nos diz: a próxima geração que veio depois de Josué não conhecia ao Senhor. Por que eles não conheciam ao Senhor? Porque o prega a palavra, o insta, quer seja oportuno ou não, não foi aplicado. Eles não conheciam ao Senhor porque não ouviam a respeito do Senhor. Por isso que essa palavra, insistentemente, tem que estar nos nossos corações, pregando para que a verdade do Evangelho possa arrancar cada vez mais a dureza dos corações, nos fazendo cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, todos os momentos. Eu falei um pouco nessa manhã sobre a vida do rei Asa, que durante 35 anos buscou ouvir a palavra de Deus e o reino teve paz. Logo após ele não consultar o Senhor e não buscar o Senhor, guerras, destruições veio em seu reino. Então, tudo isso por conta de sair daquilo que a palavra de Deus está falando. Pregue ela, quer seja oportuno, quer não. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo chega a Troade e ele diz que uma porta abriu no Senhor para que ele pudesse pregar.
mas ele não estava tranquilo no seu coração, porque ele não recebeu notícias de Timóteo, as notícias que viriam ser trazidas a ele ali. Mas mesmo com o coração preocupado, ele anunciou a palavra de Deus naquela porta que abriu para que ele pudesse pregar. Então pregue a palavra. E a sequência do texto, terceiro, quer seja oportuno, quer não. No quarto ponto, que eu separo para os irmãos, o conjuro de Paulo olha, Timóteo, o que essa palavra pode fazer? Corrige, repreende e exorta. É a sequência. Olha, nós precisamos ser corrigidos, e esse é um clássico papel do pastor. Corrigir, repreender e exortar. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque nós precisamos da correção vinda de Deus. Nós precisamos da repreensão vinda de Deus. Nós precisamos da exortação vinda do Senhor, para que possa vir clareza aos nossos olhos. Nós sabemos que dificilmente alguém gosta de ser chamado a atenção. Dificilmente alguém gosta de ser exortado. Dificilmente alguém gosta de ser repreendido. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus faz isso porque nos ama. Então, quando somos repreendidos pelo Senhor, o nosso coração deve se encher de júbilo. Quando a palavra diz que algo que você tem feito é pecado, que você precisa se arrepender disso, isso precisa ser feito com um coração alegre. Senhor, ajuda-me. Obrigado porque o Senhor me repreende. Obrigado porque a tua palavra me corrige. Obrigado porque a tua palavra me exorta. Mas é tão interessante essa sequência que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, porque ele diz o seguinte: corrige, repreende e exorta. Mas tudo isso precisa ser acompanhado de duas coisas que ele descreve aí. Eu queria que você acompanhasse comigo aí no verso de número 2. Faça isso, conjuro-te que você corrija, repreenda e exorta com toda a longanimidade e a doutrina. Meus amados irmãos, essas duas, primeiro, um fruto do Espírito e a revelação da palavra de Deus, quando a gente observa aqui em doutrina, e logo abaixo ele vai falar da sã doutrina, tudo isso só é possível mediante o Espírito Santo. Nós só chegamos ao conhecimento da doutrina porque o Espírito Santo aplicou essa palavra em nossos corações. E nós só temos longanimidade porque é fruto do Espírito. Então, quando alguém faz isso, ele faz e só consegue cumprir isso que o texto está falando se há a capacitação do Espírito Santo para falar a respeito da doutrina e para que haja longanimidade no seu coração. Porque se faltar uma dessas coisas aqui, não vai ser muito legal, não. Um ensino bem longânimo, mas sem doutrina, ele te levará ao erro. Pense em uma pessoa longânima. A palavra no grego diz macrotúmia, é a ideia de pavio longo. Alguém que é totalmente paciente. Mas se ele não te fala, tenta te ensinar sem a doutrina, você vai estar sendo caminhado para o erro. Por outro lado, se a doutrina é ensinada sem longanimidade, isso levará a brigas, a discussões, a separações, porque não foi assim a forma que Deus ordenou. Faça tudo isso. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta, com toda longanimidade e com toda doutrina. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque só através dessa capacitação dada pelo Espírito, para que nós possamos fazer isso que o texto está nos mostrando, né? Ser instrumentos do Senhor para a glória de Deus, sendo usados pelo Espírito Santo. No quarto ponto que eu queria destacar, no verso 3, no verso 4, Paulo vai falar de um relato dos últimos dias, do tempo final. E esse início aqui no verso 3, pois haverá um tempo. Esse tempo aconteceu no período dos apóstolos, no período em que Timóteo pastoreou. Haverá um tempo em que não suportarão o santo ensino, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo está dizendo que a sã doutrina não será suportada. E é interessante que ele não fala assim, a oratória do pregador eles não vão suportar.
Deus usa pessoas de diversas formas. Há pessoas com uma cultura, outros com menos. Há pessoas com um vocabulário rico, outros com menos. Mas se ambos, pelo Espírito, têm anunciado a sã doutrina, eles são instrumentos para a glória de Deus. E ele não diz, olha, eles não vão suportar o jeito dele pregar. Não. As pessoas não suportarão a verdade. Eles não suportarão a sã doutrina. E com isso, eles vão ajuntar para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. E eu penso que isso é um grande alerta que a palavra de Deus nos mostra. Cuidado com o seu coração. Cuidado. Analise o seu coração. Se existem pastores pregando um outro evangelho, é porque as pessoas que estão lá para ouvir querem ouvir aquilo que está sendo pregado. É isso que o texto está mostrando. Se tem alguém na igreja fazendo campanhas e campanhas, domingo após domingo, lá próximo de casa tem uma que toda semana é um outdoor. Por que todo judeu é rico? Por que eu não sei, falta ter lá Mega Sena Church. Está faltando isso. Eu não me espantarei se um dia encontrar. Mas por que isso está sendo escrito lá? É por causa do pastor? Sim, mas principalmente por aqueles que querem ouvir aquilo. Olha, é riqueza ali, é para lá que o meu coração está indo. Não. A palavra de Deus está dizendo que a gente pode sofrer aflições? Não é isso que eu quero, não. Eu quero usufruir do melhor dessa terra e do melhor desse mundo. Você pode estar juntando para si pastores e mestres, segundo o desejo do seu coração. Segundo o que o seu coração tem inclinado. E nós devemos sempre pensar, por que isso está aqui? Por que há esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo? Timóteo, continue firme na palavra de Deus, mesmo que essas situações aconteçam. Então, se você tem sido exortado pela palavra de Deus, se a palavra de Deus tem, de certa forma, exortado o seu coração, corrigido o seu coração, você não deve se entristecer em relação a isso. Muito pelo contrário, a palavra diz que há uma tristeza que vem de Deus, que é a tristeza que leva ao arrependimento. Está lá em 2 Coríntios. Olha, há uma tristeza. Paulo fala, olha, vocês se ficaram tristes aí, não para a morte, mas para a vida, porque vocês foram confrontados e houve arrependimento do pecado. Então, quanto a sã doutrina é pregada, e se a palavra de Deus vai e nos confronta, louvado seja o nome do Senhor por isso. E que nós possamos, meus amados irmãos, talvez a gente não pare para pensar um pouco sobre isso, mas imagina encontrar um pastor que está há 30 anos no ministério, 35, 40, e aquele pastor, desde o início do seu ministério, está pregando a sã doutrina. Irmãos, louvado seja o Senhor por isso. Isso é um milagre feito pelo Senhor. Se esse homem, durante 30 anos, durante toda uma geração que se passou, outras pessoas que foram, continuaram na igreja, novidades que surgiram, e esse pastor continua pregando a sã doutrina, louvado seja o Senhor por isso. Porque essa é a orientação da palavra de Deus. Nós não precisamos daqui, nós temos as nossas crianças com 6, com 7, com 9, com 6 meses, os que ainda vão chegar aí para o próximo ano, né? Se Deus quiser aí. As crianças, os filhos que virão, essas crianças aqui, elas precisam daqui 10 anos, 15 anos, ouvir a verdade do Evangelho, porque só essa verdade, a sã doutrina, a obra de Cristo, tem poder para salvar. Bendito seja o nome do Senhor por isso, porque nós podemos confiar nessa palavra. Foi essa palavra que no século passado salvou os cristãos. Foi essa palavra que foi pregada por grandes homens de Deus durante a história, homens que sofreram por conta do Evangelho, homens que tiveram as suas vidas ali sendo ceifadas por conta do Evangelho. Foi essa palavra que trouxe salvação e é ela que precisa continuar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. A outra exortação de Paulo a Timóteo. Timóteo, tu, porém, segue o que Deus te chamou para fazer. Olha o verso número 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo disse, sê sóbrio, suporta as aflições,
faz o trabalho e cumpre o ministério. Primeiro, seja sóbrio. Paulo está dizendo a ele, olha, não seja dominado por qualquer vento de doutrina. Seja sóbrio. Tenha a sua mente clara nas Escrituras e na palavra de Deus. Não corra por extremos. Não siga novos ensinamentos. Nessa época aqui, o gnosticismo, eles estavam querendo negar que Cristo veio em carne, estava ali forte naquele tempo. Ele, olha, permaneça sóbrio. Não deixe com que o seu pensamento seja embriagado por essas coisas. Permaneça sóbrio, Timóteo. Não seja dominado por elas. Suporta as aflições. Suporta as aflições por conta desse ministério. E aqui nós podemos pensar claramente no nosso Senhor e Salvador Jesus, que suportou as aflições. Diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E através da vitória de Cristo Jesus, ele nos torna mais que vencedores, para que possamos enfrentar as dificuldades. Olha, Timóteo, suporta as aflições. Meu amado irmão e minha amada irmã, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas e suporte as aflições. Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Ou seja aquele que anuncia as boas novas. O que um evangelista faz? Ele anuncia as boas novas. Ele fala, olha, Deus criou todas as coisas. Deus fez tudo perfeito, mas nós desviamos do pecado de Adão. E se não houver um arrependimento, nós estamos totalmente afastados de Deus. Essa é a boa notícia, iniciando com a má notícia. Mas graças a Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Ele enviou seu Filho para morrer lá na cruz. Paulo está dizendo, Timóteo, cumpre, faz o trabalho de um evangelista. Ou seja, anuncia a sã doutrina, fale do que Cristo fez, não se envergonhe disso. E cumpre cabalmente o teu ministério. Não deixe de fazer, não deixe de cumprir aquilo pela qual Deus te chamou. Anuncie e fale a respeito de Cristo Jesus. E a palavra de Deus, nessa noite, também nos exorta. Olha, seja sóbrio, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Você lembra que no início, se eu falei de um sentido da vida, que muitas pessoas tentam buscar, e o cristão, ele tem motivos de sobra para correr essa carreira que nos está proposta com grande alegria? Nós não temos nenhum motivo para entrar numa crise existencial. Para que eu estou aqui? Se perguntar às crianças aí que têm estudado o catecismo, para que você foi criado? Lá em casa a resposta é para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus? Louvado seja o Senhor. E para essa glória de Deus? Como é que agora, sendo alcançados pelo Senhor, sendo alcançados pela palavra de Deus, o que vai acontecer até a volta dele? É esse o sentido que Paulo está dizendo a Timóteo. E trazendo a ele, olha, suporta, seja sóbrio, insista e pregue a palavra, porque você tem uma grande caminhada. Qual é a caminhada agora? Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé e viver na esperança de receber a coroa da justiça. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o último ponto que eu queria destacar com os irmãos nessa noite, faça o que Deus te chamou para fazer, mas o último ponto é, olha, mesmo diante das dificuldades, mantenha a fé e a esperança latentes em seu coração. Paulo está exortando Timóteo para isso, e ele é a prova viva aqui para Timóteo, de que, olha, Timóteo, mesmo diante das dificuldades, isso precisa ser guardado. A fé e a esperança do que vai acontecer no final das nossas vidas. Quanto a mim, verso de número 6, já estou sendo oferecido por libação. Essa palavra Paulo está dizendo, olha, minha cabeça já está próxima de ser decapitada. Libação era um processo de oferecer um vinho derramado para deuses, que era feito nessa época, em épocas mais do Antigo Testamento. Eles derramavam um vinho, derramavam como libação, como forma de louvor, de adoração ao Deus. E Paulo está dizendo, olha,
eu já estou próximo de ser oferecido por libação. A minha própria vida sendo entregue a Deus. A minha própria vida sendo martirizada. O tempo da minha partida é chegado. Ele tem essa convicção. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. E se a gente pudesse gastar mais tempo, e aqui eu queria dedicar esses últimos minutos para isso, de parar para refletir e meditar um pouquinho. O que Paulo está dizendo aqui? A coroa da justiça me está guardada. Ele sabe de onde ele foi tirado. Ele sabe do evangelho que o alcançou, da boa palavra de Deus que um dia foi anunciada. Ele tinha o entendimento, era zeloso pela lei, mas um dia Cristo Jesus foi ao caminho de Paulo, falou, se apresentou a Paulo, revelou quem ele era. Paulo chamou Paulo para que ele pudesse ser um cristão e um pregador da palavra de Deus. Ele diz, olha, a coroa da justiça me está guardada. Meus amados irmãos, há tantas coisas que nós podemos pensar que o pregar a palavra, o falar da palavra, a sã doutrina com longanimidade e ensinamento, tudo isso tem que nos levar a pensar o que será essa coroa de justiça através dos méritos que Cristo Jesus fez. Pare para pensar que dentro dessa carreira que nós temos como cristãos, o atleta, quando ele termina uma carreira, ele era coroado. O atleta que vencia a carreira recebia uma coroa, que era chamada a coroa de louros. Pense agora, no último dia, nesse dia que Paulo diz, olha, o Senhor vai julgar vivos e mortos. Pense na nossa vida distante do Senhor Jesus, distante de Cristo Jesus. O que seria a nossa coroa? Talvez feita de um tipo de planta, que cada vez que a gente pecasse e o pecado fosse manifestado, saía dela um espinho. Estou conjecturando aqui junto com os irmãos. Pense em uma coroa com espinhos, e a quantidade de espinhos é a quantidade de pecados que praticamos, desde a nossa concepção, desde o nosso nascimento, até o último dia da nossa vida. Quantos espinhos teria na sua coroa? A sua coroa seria uma coroa que ia demonstrar você como injusto ou como justo. As nossas coroas sem Cristo é uma coroa cheia de espinhos, mostrando que nós somos injustos diante de Deus, que nós somos culpados e que mereceríamos a pena por conta dos nossos pecados. Mas quando Paulo diz, olha, a minha esperança eu estou guardando a fé, eu estou guardando aquilo que o Senhor me entregou, e eu aguardo agora a coroa da justiça. A coroa da justiça é Cristo Jesus tirando a sua própria coroa, a sua coroa de glória, a justiça que ele conquistou para nós lá na cruz, ele sendo justo, morrendo em nosso lugar, ele cumprindo toda a obra de redenção na cruz, e ele entregando para nós. E é isso que Paulo está aguardando ansiosamente. Eu aguardo a coroa da justiça que me está guardada. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essa mesma coroa que Paulo está aguardando, ele diz, a qual o Senhor, o reto juiz. Por que ele é um reto juiz? Porque ele não terá o culpado por inocente, mas ele também não condenará aquele que, mediante o seu Filho, ele inocentou. Se a nossa fé, essa fé que Paulo está dizendo, eu guardei essa fé, se a fé que nos foi concedida, para que a nossa esperança esteja em Cristo, ela estando guardada até esse último dia, e nós sabemos como o Senhor nos capacita e derrama o seu Espírito em nós para isso, essa coroa de justiça me será entregue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nos transforma, nos aplica a sua justiça. E é isso, é a obra dele, tudo aquilo que ele fez lá na cruz, sendo concedido a nós em forma de justiça. E não é só a Paulo. Ele diz, a mim ele me dará o reto juiz naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos, aqueles que amam a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor, que pela sua graça tem transformado o meu coração
para que eu possa amar a vinda do Senhor. Eu espero a vinda do Senhor mais do que o Mundial do Palmeiras. Hã? Um é certo, com certeza é a vinda do Senhor. Eu espero a vinda do Senhor mais do que o Hexa que o Brasil está buscando. Eu espero a vinda do Senhor mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Ah, meus amados irmãos, que dia maravilhoso, que dia glorioso. E ele diz, olha, todos aqueles que amam a sua vinda, bendito seja o nome do Senhor, porque se ele não tivesse aplicado isso em nossos corações, nós estaríamos amando muitas outras coisas nesse mundo. Assim como o jovem Isaac leu no início, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. E se não fosse essa graça de Deus, estaríamos dessa forma. Mas ele, pela sua graça, nos alcançou, nos deu uma pátria que está lá nos céus, e ansiosamente nós aguardamos a sua vinda, sendo admoestados pela sua palavra, para continuar trabalhando para a glória do nome dele, pregando a palavra, insistindo, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina até a sua volta. Que Deus nos ajude e que se você, e a palavra do Senhor falou o seu coração nessa noite, você possa correr aos pés de Cristo Jesus. A coroa da justiça está preparada para aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que Deus transforma os seus corações, para que eles possam correr desesperadamente ao Senhor. Se Deus tem falado ao seu coração, se o dia que Deus disse ao seu coração, haja luz, for nesta noite, corra desesperadamente ao Senhor. Lembra-se, há um dia que Deus há de julgar. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, ou sequer se você amanhã será amanhã. O dia de você arrepender dos seus pecados é o dia que se chama hoje. E que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, possa alcançar o teu coração nessa noite. A palavra de Deus é poderosa, ela é vida abundante. Cantamos aqui, né? Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Deus bendito seja o Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. E nós te pedimos, ajuda-nos a estar com os nossos corações cada vez mais centrados naquilo que ela nos fala. Meu Deus, ajuda-nos a cada instante olhar e pensar em Cristo Jesus, naquilo que emana das Escrituras, nos fala do nosso Salvador, que mediante os seus méritos nos concedeu uma coroa de justiça, nos concederá essa coroa de justiça. Ajuda-nos a combater o bom combate, ajuda-nos a correr a carreira, a guardar a fé e viver nessa viva esperança, meu Deus, que o Senhor concede aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a cada dia mais e mais. E se o Senhor tem falado a corações nessa noite, meu Deus, que possa haver um arrependimento sincero, genuíno, para a glória do teu santo nome, que vidas possam se prostrar diante do Senhor, sendo de acordo com a tua graça e a tua vontade, repreendidas, ensinadas e admoestadas para a glória do teu santo nome, esperando assim a grande vinda do Senhor. Ajuda-nos cada vez mais e mais, é o nosso clamor e a nossa oração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém.